O despertar espiritual é algo individual. Ninguém desperta coletivamente. O coletivo apenas pode aborrecer o ser humano e incentivar, de certa forma, o seu despertar individual. Então, estando inserido em meio a um coletivo que apenas segue coisas baixas, modismos, a decadência, que não tem princípios, que não busca uma elevação interior espiritual, em meio a isso, o indivíduo ele pode querer algo mais, se sentindo enojado por causa do coletivo. Então, nesse sentido, o coletivo pode auxiliá-lo para que o indivíduo procure o seu próprio caminho, uma vez que ele se sente enojado. E é assim que acontece com a maior parte das pessoas que busca a espiritualidade. Esse coletivo decadente faz com que o indivíduo se sinta mal em meio a ele e busque algo mais. Mas promover o despertar, o coletivo não tem como. Por isso que ideologias, partidarismos, religiões, ciências, modismos não têm como promover o despertar espiritual. O indivíduo somente pode despertar na esfera íntima, em seu próprio íntimo, no silêncio, nos momentos de serenidade em que ele pensa sobre a sua vida, ou nos momentos de tristeza ou de profunda felicidade. Estando consigo mesmo, tendo momentos consigo mesmo, o indivíduo lentamente vai despertando. E o coletivo não tem como fazer isso por ele. Seja qual coletivo for, seja um coletivo político, um coletivo religioso, um coletivo filosófico, um coletivo modista, seja qualquer tipo de coletivo, isso não tem como promover o despertar do indivíduo, que depende apenas dele próprio, quando ele sente a necessidade dentro de si. O despertar surge quando o indivíduo sente a necessidade disso, quando ele quer despertar, quando ele sente que precisa buscar por algo mais porque está saturado, porque se sente estagnado, porque se sente enojado em meio ao coletivo. Vivendo num mundo decadente, observando pessoas fúteis e superficiais, que falam apenas besteiras em sua maior parte, o indivíduo olha em redor de si, sente náuseas, se sente incompreendido, compreende que aquele não é o seu lugar definitivo, que está apenas de passagem por esse local, e começa a procurar uma melhor sintonia dentro de si. O despertar, ele é uma sintonia. Estar desperto significa estar sintonizado em algo maior, numa outra frequência, numa outra realidade, numa outra esfera, numa outra dimensão. Quando o ser humano encontra essa conexão dentro de si, ele olha para o mundo à sua volta e sente que tudo é passageiro, que aqui na Terra não é o seu local definitivo para ficar, mas que está apenas de passagem por aqui. Então o coletivo ele pode auxiliar apenas nesse sentido, para que o indivíduo se sinta não fazendo parte deste mundo. O coletivo ele pode perturbar o indivíduo de tal modo que ele busque pelo seu despertar espiritual. E é nisso que hoje podemos dizer que vivemos numa época propícia para o despertar espiritual. Só não desperta nos dias atuais, em meio a tanta nojeira, quem não quer. Quem não quer. Ou quem é acomodado, ou quem terceiriza a sua responsabilidade existencial. Muitas pessoas terceirizam a sua responsabilidade para a política, para as ideologias, para as religiões, para as tendências, para as filosofias, as ciências, para algum
coletivo, seja um coletivo maior ou um coletivo menor, mas a maior parte das pessoas terceiriza a sua responsabilidade existencial e espiritual. E trata-se de um tremendo erro, porque o ser humano precisa sentir a sua intuição e caminhar segundo as suas recomendações. Despertar é ouvir a intuição cada vez mais e cada vez melhor. Assim o ser humano enxerga, dispõe de uma percepção, de uma sensibilidade, de uma capacidade de compreender as situações, os eventos e os momentos com os quais se depara. É um trabalho individual, porque a intuição é individual. A intuição é o que o indivíduo possui de mais profundo e também de mais seu e próprio. A intuição é o que há de mais próprio no indivíduo. É a voz do seu ser, é a sua verdadeira vontade. E esse é o caminho para que o ser humano chegue a si mesmo, através da intuição. Através disso que o ser humano vai desenrolando esse novelo que é ele próprio, que precisa ser desenrolado para que o núcleo possa se manifestar, possa ser ouvido, percebido, sentido. Então, é um trabalho individual. O coletivo não pode fazer o ser humano despertar. O máximo que o coletivo pode fazer é lhe perturbar, para que ele busque por algo mais. É claro que em meio ao coletivo circulam também informações, em meio ao coletivo o ser humano ele tem as experiências de vida que ele necessita com os seus semelhantes, porque estamos aqui na vida terrena para aprendermos uns com os outros, nem que seja através das frustrações, das decepções. E quando o ser humano se enoja do convívio social, muitas vezes, isso é um aprendizado. Quando o ser humano se enoja de alguma coisa, é porque ele se depara com um momento que exige dele uma superação, a necessidade de superação. Quando nos enojamos de algo é porque estamos saturados disso e precisamos de algo mais. Aí o convívio social propicia isso ao ser humano, para que ele desperte. É se esfolando junto com os outros até um determinado instante que o indivíduo sente a necessidade de sair disso, de sair. É claro que continuamos em meio ao mundo, mesmo quando despertamos, mas trata-se de estar no mundo sem estar ao mesmo tempo. Ou seja, estar no mundo, observá-lo, mas estar numa sintonia melhor, não na sintonia do mundo, não na sintonia das futilidades, dos modismos, das ideologias, dos dogmas, de todas essas percepções coletivas que não permitem ao indivíduo ser ele mesmo. Então, uma vez que o ser humano está numa outra frequência, mesmo estando aqui no mundo, é como se ele estivesse no mundo e não estivesse ao mesmo tempo. O indivíduo se torna indiferente a muitas coisas, não negligente. Não confundamos a indiferença com a negligência, porque é preciso ignorar determinadas coisas, é preciso ser indiferente, mas não ser negligente, ou seja, quando é necessário agir e tomar uma atitude, o ser humano precisa fazê-lo. Mas se é possível se poupar de muitas situações, porque às vezes não vale a pena agir, às vezes a melhor coisa é ficar quieto no seu canto, apenas observando, deixando as pessoas seguirem o seu caminho. Muitas vezes não vale nem a pena debater, discutir, tentar ensinar alguma coisa para as pessoas se elas estão fechadas.
Então, diante de situações assim, a melhor coisa é ser indiferente, ignorar, seguir o seu caminho ou deixar as pessoas seguirem o seu caminho, porque é preciso poupar energias. Não podemos gastar nossas energias com aquilo que não vale a pena, com pessoas que não valem a pena. Isso apenas gera um desgaste e um esvaziamento, e essas energias que desperdiçamos com coisas inúteis podem fazer falta se no momento seguinte nos depararmos com coisas úteis que exigem de nós uma participação, uma atitude, uma ação, um movimento interior. Então isso é, na verdade, a prudência. A prudência, ela surge através da intuição. Quando o ser humano se deparando com uma determinada situação, pressente, sente, intui se vale a pena tomar parte ou não, se vale a pena falar alguma coisa, ou se a melhor atitude é ficar quieto, virar as costas e ir embora. Muitas vezes essa é a melhor atitude. Então, nós estamos aqui em meio ao coletivo, em meio a tantas nojeiras nos dias atuais, tantas decepções, tantas coisas ruins que acontecem, mas o momento é de despertar. É de despertar. E o ser humano apenas desperta como indivíduo. Ele desperta na esfera individual. Quando o coletivo não supre mais as suas necessidades essenciais. Quando o coletivo aborrece. Quando o coletivo gera um aborrecimento, surge dentro do ser humano a necessidade de despertar. Porque o próprio despertar precisa ser uma necessidade para que seja legítimo. Não pode ser uma imposição. Não é possível impor a uma pessoa um despertar, como as religiões querem fazer. É um despertar mecânico, é um pseudo-despertar. Os religiosos não estão despertos dentro de suas religiões, estão lá como robozinhos, como ovelhinhas obedientes. Na maior parte ou na maioria esmagadora dos religiosos não surgiu ainda a necessidade do despertar. Porque se tivesse surgido, teriam despertado. Uma vez que a necessidade surge e que é algo individual, a necessidade é algo individual, o ser humano desperta, ele acorda para a vida, ele segue o seu caminho, ele identifica e ouve a sua intuição, e daí se torna autônomo, independente, caminhando com as próprias pernas. Então, o despertar precisa surgir de uma necessidade. E uma necessidade surge quando o ser humano está saturado da decadência coletiva, quando ele está enojado da decadência, quando ele não suporta mais estar estático em meio aos seus semelhantes, compactuando de toda a nojeira coletiva. Então o ser humano desperta e precisa ser um chamado interior. Precisa ser um chamado interior. Um chamado interior e não um chamado exterior, feito por religiões que querem apenas aumentar seus rebanhos. Sendo que os orientadores, os guias, os administradores e os donos das religiões também não estão despertos, em sua maioria esmagadora. Estão apenas tocando seus negócios, faturando, ou, na melhor das hipóteses, manipulando pessoas para manter um rebanho à sua disposição, para ter algum poder de barganha. Porque praticamente tudo é barganha na vida em sociedade. E por isso as instituições necessitam de números, necessitam de pessoas, de massas humanas para poderem se impor. As instituições se impõem através do número ou do dinheiro. E nisso contribuem os dormentes
que não chamam para si a sua responsabilidade, esperando de algum coletivo o seu despertar, que na verdade é muito individual. O despertar é muito individual, é a coisa mais individual dessa vida. O despertar é a coisa mais individual dessa vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!